volta aqui ao canal Cultura Jurídica. Hoje eu gostaria de fazer umas poucas considerações a respeito desse julgamento do STF sobre a prisão em segunda instância. Alguns ministros já se posicionaram e algumas questões elas foram reincidentes aí em alguns discursos e em alguns votos. Então eu queria passar aqui o debate por algum desses pontos que foram abordados. A primeira questão é essa comparação que se faz com o direito estrangeiro. A comparação com o direito estrangeiro, ela não pode ser uma comparação meramente legislativa. Para você fazer uma comparação com métodos rigorosos, você tem que compreender um pouco daquela sociedade, você tem que ir lá, assistir como é que se opera aquele sistema jurídico, conversar com as pessoas. Não pode ser uma coisa assim de comparação de lei. Então a comparação que fazem, por exemplo, com o direito anglo-saxão, com o direito norte-americano principalmente, de que no direito norte-americano as pessoas logo iniciam o cumprimento da sua pena após a condenação em primeiro grau, e aí o Brasil então tinha que repensar a sua execução provisória da sentença. Isso é uma coisa um pouco complicada, porque a dinâmica processual estadunidense é completamente diferente da brasileira. O juiz julga o direito, os jurados é que condenam ou absolvem, os jurados que estão ali unicamente ligados aos fatos. É um processo que assegura na sua estrutura a presunção de inocência, e aqui a presunção de inocência está unicamente relegada à subjetividade do magistrado. É um processo altamente regrado, o processo norte-americano. As regras de exclusão são regras que vão criando uma certa previsibilidade do resultado. O direito é um direito ao processo que é disponível para o acusado, não é um direito do Estado, como eu já expliquei no vídeo anterior. Uma série de coisas vão diferenciar esses processos, e o processo em si, o processo, o julgamento, né, pelo try by jury, é um julgamento também cercado de muitas garantias. Então essa comparação ela é sempre um pouco inadequada, porque a perspectiva não é a perspectiva de compreensão pela diferença, não é uma comparação pela diferença, mas uma comparação por semelhança, uma comparação que visa fazer coisas iguais e não compreender as diferenças para poder compreender o nosso sistema. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maioria das prisões no Brasil, né, boa parte, elas vão ocorrer no processo penal logo no início. Né? O CNJ informa que 40% das prisões dos detentos no sistema carcerário brasileiro, em média 40%, são aí pessoas que estão esperando seu julgamento em primeiro grau. Elas tiveram aí uma prisão preventiva decretada, logo no início do processo. Então teve um ministro que fez a comparação, olha só, as prisões preventivas, caso haja a prisão, execução provisória da sentença em segundo grau, os juízes vão decretar menos prisões preventivas. Isso aí não existe ligação nenhuma entre uma coisa e outra. O fundamento da prisão preventiva é outro. O juiz ele não passa pela instrução para determinar uma prisão preventiva. Ele tem indícios de autoria e materialidade que fazem com que ele determine uma prisão preventiva. E uma execução provisória da sentença, ela já passou por toda a fase instrutória. Esse argumento, ele realmente é um argumento precário. Ele não se sustenta. São fundamentações diferentes. Portanto, uma coisa não vai afetar a outra em nada. Outra questão assim que me pareceu recorrente foi os exemplos trazidos por alguns ministros, né? Vários casos em que os processos se estenderam durante anos. Isso realmente acontece, mas vale a pena então discutir as razões, as verdadeiras razões da morosidade processual. Nós temos que sempre ter cuidado com esses discursos que vêm dizer que a ineficiência do Estado na prestação jurisdicional, ela decorre da existência de direitos.
ela decorre das garantias fundamentais, que se não houvesse as garantias fundamentais, se não houvessem tantos direitos, o judiciário seria mais eficiente. Primeiro, eficiente em que sentido, né? E segundo, uma abordagem que nenhum ministro faz sobre a morosidade processual, ela se refere ao cartório. O professor Wagner Brito, ele tem uma pesquisa empírica sobre morosidade processual e ele vai dizer que os cartórios judiciais, eles exercem uma grande importância nesse fenômeno. Muitas vezes o processo demora não porque está na mão do juiz, não porque está na mão do advogado, o processo demora porque está parado em cartório. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que nenhuma reforma processual, nenhum ministro tocou nesse assunto. Ninguém veio com propostas aí, discussão sobre esse sistema nosso cartorário e o quanto ele trava o andamento dos processos. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E já que alguns ministros estão preocupados com fatos, os fatos são esses. São fatos que são empiricamente provados, que implicam na demora do processo judicial, aí tanto na primeira instância como até na segunda instância. Bom, vamos acompanhar aí o julgamento e sempre com essa perspectiva comparada e empírica para tentar fazer uma análise aí menos opinativa, menos dogmática, menos superficial. Forte abraço, até nosso próximo encontro. Por favor, se inscrevam no canal, curtam e comentem para a gente continuar aí esse trabalho. Até mais.